Olá, você que segue o canal Apostolado Católico, eu sou o Mártirson e estou aqui dando continuidade à leitura da primeira carta de São Clemente Romano aos Coríntios. Nós estamos fazendo a leitura de algumas obras da patrística, começando por São Clemente Romano aos Coríntios. Existe uma playlist aqui no canal onde você pode encontrar outros vídeos que eu já gravei a respeito do assunto e agora nós iremos dar continuidade. Se você não conhece o canal, se inscreva, ative as notificações. Esse aqui é um canal católico onde eu gravo conteúdos ensinando e fortalecendo e também, claro, defendendo a fé para que mais pessoas possam conhecer e amar a fé católica. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, se você quiser ajudar o meu canal, não esqueça. Curta, se inscreva, ative as notificações e envie para os seus colegas. Nós estamos aqui, como eu disse, na primeira carta de São Clemente Romano aos Coríntios. Eu já li aqui o ponto 30, mas eu quero repetir, tá? Eu quero repetir, acredito que faltam 2 vídeos para a gente finalizar esta primeira carta de São Clemente aos Coríntios. E vamos lá. São Clemente ele vai dizer o seguinte aqui no ponto 30. Portanto, formaremos uma porção santa, praticando tudo o que santifica, fugindo das maledicências, das ligações impuras e manchadas, da embriaguez, do prurido de novidades, das posições vis, do adultério infame, do orgulho odioso. De fato, foi dito que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a graça aos humildes. Unamo-nos, portanto, aos que receberam a graça de Deus. Revistamo-nos da concórdia, conservando-nos humildes, castos, longe dos murmuradores e dos maledicentes, juntos com obras e não com palavras. Com efeito, foi dito: aquele que fala muito deveria também escutar. Por acaso, o loquaz pensa que é justo? Bendito seja aquele que nasceu de mulher e cuja vida é curta. Não te alongues em palavras. Que o nosso louvor venha de Deus e não de nós mesmos. Deus detesta os que louvam a si próprios. Que outros deem testemunha de nossas boas ações, como foi dado a nossos justos antepassados. Imprudência, presunção, temeridade são próprios dos amaldiçoados por Deus. Benevolência, humildade, mansidão estão com aqueles que são abençoados por Deus. Isso aqui é uma carta do nosso quarto Papa, São Clemente Romano, quando ele escreve aos Coríntios. O mesmo problema que a comunidade dos Coríntios deu lá no comecinho para São Paulo, deu de novo para o nosso Papa, o nosso quarto Papa, São Clemente Romano. Vamos continuando. Eu estou aqui no ponto 31. Unamo-nos, portanto, à sua bênção e vejamos quais são os caminhos da bênção. Retomemos os acontecimentos desde o começo. Por qual motivo nosso pai Abraão foi abençoado, senão por ter praticado a justiça e a verdade pela fé? Isaac se deixou voluntariamente conduzir, confiante para o sacrifício, porque conhecia o futuro. Com humildade, Jacó deixou sua terra por causa do irmão, foi para junto de Labão e o serviu, e lhe foram dados os 12 cetros de Israel. Aqui ele está ensinando essa humildade, para que os cristãos sejam dignos das bênçãos de Deus. Ele está aqui citando esses exemplos do Antigo Testamento. Lembrando que São Clemente Romano era um exímio conhecedor do judaísmo, tá bom? Veja, continuando. Se os consideramos sinceramente um por um, reconheceremos a grandeza dos dons concedidos por Deus. Com efeito, dele, Jacó, vieram todos os sacerdotes e levitas, ministros do altar de Deus. Dele veio o Senhor Jesus segundo a carne, dele vieram os reis, príncipes e chefes de Judá. Quanto aos outros cetros seus, não são de pequena glória,
conforme a promessa de Deus, abre aspas, tua posteridade será como as estrelas do céu, fecha aspas. Aqui ele faz uma citação lá do Antigo Testamento. Aqui ele vai dizer que só Deus justifica. Vamos aqui entender. Portanto, todos foram glorificados e engrandecidos, não por eles mesmos, nem por suas obras, nem pela justiça dos atos que praticaram, e sim por vontade dele, por vontade de Deus. Por conseguinte, nós que por sua vontade fomos chamados em Jesus Cristo, não somos justificados por nós mesmos, nem pela nossa sabedoria, piedade ou inteligência, nem pelas obras que realizamos com pureza de coração, e sim pela fé. É por ela que Deus Todo-Poderoso justificou todos os homens desde as origens. A ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, baseado também naquilo que ele já falou outrora, nas leituras aqui em nossa carta, ele convida os cristãos a fazerem tudo com dignidade, com retidão, com mansidão, com humildade, e nunca se glorificarem de tudo isso que eles fazem. Porque, como São Clemente vai dizer, mesmo que eles tenham feito tudo isso por amor, com amor, ainda assim, não são eles mesmos que se justificam. É o próprio Deus quem justifica todos aqueles que são chamados a ser cristãos, a ser chamados ao serviço. Mas é preciso fazer o bem. Olha aqui o que é que vai dizer São Clemente. Que faremos então, irmãos? Cessaremos de fazer o bem e abandonaremos a caridade? Jamais permita o Senhor que isso aconteça entre nós. Ao contrário, esforcemo-nos com zelo e ardor para praticar toda boa obra. O próprio Criador e Senhor se alegra com todas as suas obras. Com seu soberano poder, ele fixou os céus e com sua incompreensível inteligência os ordenou. Ele separou a terra da água que a circunda e a estabeleceu sobre o fundamento sólido de sua vontade. Por sua disposição, chamou à existência os animais que nela se movem. Com seu poder, preparou o mar e os animais que aí vivem e fixou limites para eles. Acima de tudo, com suas mãos sagradas e puras, plasmou o ser superior e soberano, o homem, como marca da sua própria imagem. Com efeito, assim diz Deus, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem, macho e fêmea os fez, fecha aspas, citação do livro de Gênesis. Quando ele terminou todas as coisas, aprovou-as e abençoou-as e disse, crescei-vos e multiplicai-vos. Outra citação. Vemos que todos os justos foram ornados com boas obras, e o próprio Senhor, ornado com suas boas obras, se alegrou. Portanto, tendo esse modelo, guiemo-nos sem tardar, segundo sua vontade. Com toda a nossa força, apliquemo-nos à prática da justiça. Veja, ao mesmo tempo que ele fala aqui sobre a questão da justificação, ele diz que tudo que a gente faz, que não façamos com vanglória, porque toda a justificação vem de Deus. Em seguida, ele se preocupa que as pessoas coloquem isso na cabeça e pensem, já que toda a justificação vem de Deus, então eu não preciso mais de nenhuma obra. E aqui ele começa a incentivar a fazermos boas obras, corroborando, claro, com a carta de São Tiago, tá? Quando ele fala sobre a questão da fé e das obras, e claro, corroborando também com a fé católica, cuja fé não anula as obras, e as obras não tomam lugar da fé. Pelo contrário, as obras, reflexo daquilo que nós cremos. Ora, rezamos o que cremos, cremos o que rezamos. E por que não? Façamos o que rezamos e rezamos o que cremos. Cremos o que rezamos e rezamos também o que fazemos. Né? O que eu estou querendo dizer? É que quando o cristão reza, ele reza aquilo que ele crê. E se a gente fosse fazer uma sintetização dessa questão de fé e obra, seria basicamente o seguinte, olha, eu faço aquilo que eu creio e creio aquilo que eu rezo. Então, as obras, elas não anulam a fé e nem tomam o lugar da fé.
Aqui a gente vai ter que entender um pouquinho o que São Tiago falou, que Lutero chamou de carta de palha. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos lá. O bom operário recebe o pão do seu trabalho com a cabeça erguida. O preguiçoso e negligente não olha a face de seu empregador. É preciso, portanto, que sejamos prestimosos em fazer o bem. Com efeito, é dele que provém todas as coisas. Ele declara: eis o Senhor, seu salário está diante dele, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Portanto, ele nos exorta a crer nele de todo o coração, não sendo inoperantes e desleixados em nenhuma boa obra. Isso aqui é muito importante. Ao mesmo tempo que nós precisamos ter uma fé firme em Jesus Cristo, não podemos desleixar das boas obras. Isso aqui vai corroborar com Apocalipse, corrobora com Tiago e, claro, corrobora também com a fé católica, sem nenhuma contradição. Tudo bem? Servir como os anjos, seja ele o nosso orgulho e franqueza. Submetamo-nos à sua vontade. Consideremos com toda a multidão de seus anjos, estando junto dele, estão a serviço de sua vontade. De fato, a Escritura diz: miríades e miríades estão junto dele, milhares e milhares estão a seu serviço. E eles gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a criação está cheia de sua glória. Também nós, na concórdia, unidos na mesma consciência, como uma só boca, chamemos a ele com insistência, a fim de que tenhamos parte nas suas grandes e magníficas promessas. Ele, de fato, diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e não entrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o esperam. Ele faz a citação de 1 Coríntios 2. Lutar pelos dons de Deus. Aqui ele vai fazer, essa indicação para lutarmos pelos dons de Deus. Caríssimos, como são felizes e admiráveis os dons de Deus, a vida na imortalidade, o esplendor na justiça, a verdade na franqueza, a fé na confiança, o domínio de si na santidade. Todas essas coisas são acessíveis à nossa inteligência. Quais são as coisas preparadas para aqueles que o esperam? O Criador e Pai dos séculos, o Santíssimo, conhece a quantidade e a beleza deles. Nós, portanto, lutamos para sermos encontrados no número dos que o esperam, a fim de participarmos dos dons prometidos. No entanto, caríssimos, como acontecerá isso? Acontecerá se a nossa mente estiver fielmente voltada para Deus, se procurarmos aquilo que é aceito por Ele e que lhe agrada, se cumprirmos aquilo que convém à sua vontade irrepreensível e se seguirmos o caminho da verdade, afastando de nós toda a injustiça e maldade, avareza, rixas, perversidades e enganos, murmurações e maledicências, recusa de Deus, orgulho e jactância, vanglória e inhospitalidade. Aqueles que praticam tais coisas são odiados por Deus. Olha que forte. Não só os que as praticam, mas também os que as aprovam. Tá? A condenação não é só para quem pratica as obras malignas, mas também para os que acham bonito ou para os que não veem problema. É por isso que, como Jesus vai dizer lá no Apocalipse, se eu me lembrar agora da citação, tu odeias determinadas obras, a qual eu também odeio, tenho em teu favor, ou seja, se eu não me engano agora, são as obras dos nicolaítas. Jesus chega diante de um bispo, tá? Um anjo do Apocalipse, que o anjo aqui era um bispo, e ele diz: olha, tenho em teu favor que tu abominas as obras dos nicolaítas, das quais também eu abomino. Ou seja, para Jesus é importante que a gente abomine aquilo que ele abomina. Eu não posso achar bonito ou achar que não é problema aquilo que Jesus
acha que é terrível e enxerga problema. Porque eu seria um relativista, tá bom? Não vou agora me lembrar aqui do capítulo, mas é bem no comecinho, quando ele está conversando com os anjos. Acho que é o anjo da igreja de Éfeso. Vamos continuar. Onde é que eu estou aqui? Ó? Não só os que as praticam, mas também os que as aprovam. De fato, a Escritura diz: Deus disse ao pecador: por que recitas minhas decisões e tens minha aliança em tua boca? Odiaste a instrução e atiraste para trás as minhas palavras. Quando vias um ladrão, corrias atrás dele, e tinhas a tua porção entre os adúlteros. Tua boca transbordava de maldade, e tua língua tramava o engano. Tu assentavas, falavas contra teu irmão, e preparavas armadilhas contra o filho da tua mãe. Tu fizeste isso, e eu me calei. Ímpio, tu supunhas que eu fosse igual a ti. Eu te confundirei e te colocarei diante de ti mesmo. Compreendei isso, vós que vos esquecer de Deus, para que ele não vos ataque como um leão, e não haja quem vos liberte. Um sacrifício de louvor me dará glória. Esse é o caminho pelo qual lhe mostrarei a salvação de Deus. Aqui São Clemente está, nos falando do perigo da contradição da vida dupla. Tu condena A, só que escondido tu faz algo pior do que A. Tu condena tal crime, mas tu aprovas um crime pior ainda no teu coração. Tu corre atrás do ladrão para o lixar, porque tu és contra o roubo, mas o teu coração aprova o adultério. Ou seja, tu e o ladrão não são diferentes. Olha como isso aqui é pesado e olha como tem muita coisa espiritual aqui nos escritos dos pais da igreja. Não é só teologia, não é só doutrina, sistematização, não é só história. Tem muita coisa espiritual nos escritos dos pais da igreja. Tudo bem? Nosso vídeo está chegando aqui com 17 minutos. Tá? Eu vou parar, na verdade passou já do 17, eu vou dar uma parada, vou descansar e em breve trarei aqui mais um conteúdo. Estou bem cansado e vamos aí. Fique com Deus, com Nossa Senhora, se inscreva no canal e ative as notificações.